Fala, meus amados, a paz e a graça esteja com todos. Vamos dar início, a mais um dia do nosso estudo de Mateus. Se você caiu de paraquedas aí, nós temos outros vídeos dos estudos de Mateus. Hoje nós estaremos estudando, falar a verdade, uma revisão, porque nós estamos com um plano de leitura, lendo todo dia um capítulo, estamos trazendo revisão sobre eles. Hoje nós estaremos revisando Mateus 11, 12 e 13. Então, vamos iniciar ali, Em Mateus 11, no início ali, ele fala sobre Jesus e João Batista. Isso daí também está em Lucas 7, 18, quando Jesus acabou de instruir os 12 discípulos, Jesus saiu para ensinar e pregar as cidades da Galileia. João, ao ouvir na prisão que Cristo estava fazendo, enviou seus discípulos para lhe perguntarem: és tu aquele que haveria de vir ou devemos esperar outro? Jesus respondeu: voltem e anunciem a João o que vocês estão vendo e ouvindo. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e as boas novas são pregadas aos pobres. E é feliz aquele que não se escandaliza por minha causa. Então aqui nós vemos algo poderoso. Sabe, João estava preso e daí Jesus, ele vê tudo que Jesus estava fazendo, várias coisas, e ele falou: vai lá, pede para os discípulos dele. Para você que não sabe, Jesus tinha os seus discípulos, mas João também tinha os discípulos dele. Então João Batista vai lá e fala com os seus discípulos, falou: vai lá falar com Jesus e pergunta se ele é aquele cara lá, aquele cara que as escrituras diziam, que os profetas falavam ali no Antigo Testamento, sobre ele, sobre o grande Messias. Será que é ele mesmo? Então aqui eu já queria trazer uma meditação para o teu coração, uma aplicação. Sabe, às vezes você também fica ali duvidando do teu propósito, porque você está num momento difícil, duvidando daquilo que Deus colocou no teu coração. Mas sabe, quando você está fundamentado na palavra, com os olhos nela, você não vai perecer. Porque ali, João Batista, por mais sendo o que ele foi, cara, ele foi aquele que batizou Jesus. Foi aquele que foi um nazireu, separado do Senhor, que andava no deserto, vivia ali para o Senhor, e mesmo assim ele duvidou, falou: pergunta se é esse mesmo ou devemos esperar por outro. Ou seja, ele teve aquele momento, talvez uma crise de identidade. Só que é legal que Jesus não fala sou eu, fala que sou eu, cara. Fala não, diz para ele isso. E sabe o que Jesus fala? Jesus cita a Bíblia para ele. E Jesus fala sobre as coisas que estavam acontecendo. Fala para ele o que vocês estão vendo e ouvindo. Os cegos veem, os aleijados são curados, pessoas são ressuscitadas, os milagres, os prodígios, os sinais estão acontecendo. Então ali, quando Jesus testifica, ele fala: ei, é esse o Messias que é citado em Isaías. Sabe, é esse que veio libertar o cativo. É esse que veio levar sobre si as nossas dores. E ele realmente fala: ei, agora eu posso morrer em paz. Creio eu que ali ele teve essa certeza de falar: não importa o que vai acontecer lá na frente, eu vou cumprir a minha missão. Então é uma benção. Você vê que é poderoso. Daí já seguindo ali, tem um teminha aqui na minha Bíblia: ai das cidades que não se arrependem. Sabe, diz ali a partir do 20. Então Jesus começou a denunciar as cidades que havia sido realizada a maioria dos milagres, porque não se arrependeram. Ou seja, ali Jesus começou a realizar vários milagres e eles não se arrependiam. E dele fala: ai de você, Corazim, ai de você, Betsaida, porque os milagres que foram realizados entre vocês, se tivessem sido realizados em Tiro e Sidom, há muito tempo eles teriam se arrependido, vestido de roupas de saco, se cobriam com cinzas, mas eu afirmo que no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. E daí ele segue ainda: e você, Cafarnaum, será elevado até o céu? É uma pergunta. Não, você descerá até o Hades. Se os milagres que foram realizados tivessem sido realizados em Sodoma, ela teria permanecido até hoje. Mas afirmo
que no dia do juízo haverá menos rigor para Sodoma do que para você. Então nós sabemos que Sodoma lá era uma terra da perdição. E ele chega e fala ali: ei, Cafarnaum, você está achando que vai para o céu? Não, você vai descer, você vai para o Hades. Se tudo que foi feito aí, os sinais, as maravilhas que foram feitos aí, eu tenho certeza que eles tinham se coberto de saco, jogado cinza, né, que era uma forma de arrependimento, rasgado as vestes naquela época. Então Jesus começa a falar sobre isso ali e é muito legal. E no final aqui do 11 ainda, Jesus começa a falar que ele é o repouso, que é uma palavra muito linda, né? Ele fala: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Sabe, é uma palavra poderosa, sabe? Realmente Jesus, nós temos que aprender dele, que é manso e humilde de coração. Sabe, pegar o nosso fardo e entregar aos pés da cruz, entregar para Jesus. E eu não sei se você está aí e tem sentido que o fardo está pesado. Saiba que você tem um Deus, ele se chama Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach. Entregue seu fardo pesado nele, sabe, aos pés da cruz, que ele vai aliviar suas dores, que ele diz: pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então não carregue mais esse fardo pesado, entregue aos pés da cruz e deixa que Jesus cuida do resto. Amém? É forte. E daí agora nós vamos lá para o 12. 12 já inicia assim: o Senhor do sábado. E aí nós já sabemos, né, que Jesus é o nosso Shabá. Jesus é o nosso sábado. Ele é o Senhor do sábado. Naquela ocasião, Jesus passou pelas lavouras de cereais no sábado. Seus discípulos estavam com fome e começaram a colher espigas para comer. Os fariseus, vendo aquilo, lhe disseram: olha, os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido no sábado. E ele respondeu: vocês não leram o que fez Davi quando ele e os seus companheiros estavam com fome? Ele entrou na casa de Deus e junto com seus companheiros comeu dos pães da presença, e que não era lhes permitido fazer, mas apenas ao sacerdote. E aqui ele começa a dizer várias coisas, sabe? Ele fala: e você, né? Você nunca teve, aqui em 11, qual de vocês que se tiver uma ovelha e cair num buraco no sábado, não irá pegá-lo para tirar? Quanto mais vale um homem do que uma ovelha, portanto é permitido fazer o bem no sábado? Então aqui nós vemos que Jesus confronta a religiosidade, Jesus confronta a lei. Eles tinham uma lei que eles seguiam à risca. Vamos guardar o dia do sábado, no sábado é do Senhor, e glória a Deus, Ele é o Senhor do sábado. Então nós temos que ter essa paz, esse descanso neles. E respeitamos a religião, que nem os adventistas, né, até os judeus que acreditam ainda e guardam o sábado. Amém. Mas nós temos Cristo como nosso descanso, né? E nós podemos estar trabalhando de segunda a sábado e no domingo ser o nosso descanso, o nosso dia do Senhor. Mas mais do que isso, nós sabemos que todos os dias Ele é o nosso descanso. Porque tem pessoa que trabalha de domingo em domingo e tem a paz, tem esse descanso, tem Ele. Mas tem pessoas que estão trabalhando de segunda a sexta e não tem esse descanso, não tem essa paz, não tem esse entendimento. E se nós formos levar, né, biblicamente mesmo, a pessoa que está guardando o sábado, tá certa. A pessoa que guarda o domingo, tá certa. Aquele que julga todos os dias certo, tá certo também. Então se você ler ali Romanos 14, você vai ver que tem isso descrito ali e é maravilhoso. Vou até colocar aqui para não falar a abobrinha, que nem diz, se é Romanos 14 mesmo. Isso é mesmo. Romanos 14 ali ele fala sobre isso, sobre um julgar um dia melhor do que o outro e tal. Mas então nós vemos que o próprio Jesus ensina: não, cada um respeite o outro. Então cada um tem uma luz, então cada um vai ser cobrado conforme a luz que tem. Então aqui Jesus confronta ele e no final, né, aqui desse desfecho, no 14 diz assim: então os fariseus saíram e começaram a conspirar sobre como poderiam matar Jesus.
Então ali, quando Jesus começou a confrontar a lei, os fariseus, né, começaram a falar, ei, vamos fazer um jeitinho aí de matar Jesus, nós temos que matar esse cara aí, acabar com ele, porque ele está blasfemando, ele está fazendo coisas que é contrário àquilo que nós acreditamos. E daí seguindo aqui também, coloquei bem interessante no 22, uma acusação contra Jesus. Também tem em Marcos 3 e em Lucas 11. Depois disso, levaram-lhe um endemoniado que era cego e mudo. E Jesus curou ele, de modo que ele pôde falar e ver. Todo o povo ficou atônito e disse, não será este o filho de Davi? Mas quando os fariseus ouviram isso, disseram, é somente por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa esses demônios. Então aqui você vê que o povo começou a dizer, será que esse não é o filho de Davi? Será que realmente esse não é o Messias? Tão prometido? Eita, os fariseus começaram a se doer, não podem roubar a nossa cena. Isso daí que ele está fazendo é pelo príncipe dos demônios, Beelzebu. Então ali eles cometem algo terrível, que a palavra diz lá atrás, que isso é blasfêmia contra o Espírito Santo. Ele fala assim, por esse motivo eu digo a vocês, todo pecado e blasfêmia são perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado. Mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem nesta era, nem na era que há de vir. Ou seja, você não tem salvação. Então ali eles estavam blasfemando contra o Espírito Santo, eles estavam dizendo que aquilo, o poder de Deus, anular o poder de Deus, porque ele estava operando pelo poder de Deus, pelo poder do Espírito Santo de Deus. E aí ele está falando, não, o que está operando aí é o diabo. Então atribuindo as coisas de Deus ao diabo. Então é muito forte. E depois ele vai dizendo sobre uma árvore boa, né, dar frutos ruins, ou ruim dar frutos bons, e ele vai dizendo isso. E daí nós também vemos que os fariseus pedem um sinal, que diz ali no 38. Então alguns fariseus e mestres da lei disseram, mestre, queremos ver um sinal milagroso feito por ti. Mas Jesus respondeu, uma geração perversa e adúltera me pede um sinal? Mas nenhum sinal será dado, exceto o sinal de Jonas. Pois assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ou seja, ali ele está falando, ei, eu vou ficar 3 dias lá, mas eu vou ressuscitar. Então ele vai e ele traz uma analogia ali para eles, para ver se eles ficam ligados, ou para ver se eles estavam atentos àquilo que as escrituras diziam. E aqui, finalizando, né, o 12, fala sobre a mãe e os irmãos de Jesus. E aqui nós vemos muito, às vezes, pessoas católicas que não acreditam que Maria teve mais filhos após. Gente, sem discussão, né, ou descredibilizando Maria, porque Maria sim foi bem-aventurada, foi uma mulher escolhida por Deus, uma mulher virgem, ela teve Jesus virgem, mas após isso ela teve seus filhos, seus irmãos, e tem muitas controvérsias aqui, né, que ficam falando, mas olhe a palavra. Falando ainda Jesus à multidão, quando a sua mãe e seus irmãos chegaram do lado de fora, querendo falar com ele, alguém lhe disse, tua mãe e os teus irmãos estão ali fora querendo falar contigo. Ou seja, tua mãe e os teus irmãos. Então é teus irmãos, já é mais de um. Daí ele chega assim, falando bem assim, quem é a minha mãe e quem são meus irmãos? Ele pergunta. E estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse, aqui estão a minha mãe e os meus irmãos. Pois quem faz a vontade do meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão e este é minha irmã e minha mãe. E assim ele finaliza. Ou seja, Jesus sabia o plano que ele tinha. Ele tinha seus parentes ali naturais, né? Mas ele diz que quem é da família dele é aquele que está fazendo a vontade do Pai. Então nós precisamos entender que nós temos os da família da fé.
Então agora nós vamos lá para o 13 para nós finalizarmos esse estudo de hoje. 13. Ele inicia ali com a parábola do semeador. É uma parábola bem conhecida, né? Que o semeador saiu a semear. E o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho. E as aves vieram e comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. E logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinha raiz. Outra parte caiu no meio dos espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu na terra boa, e deu colheita a 100, 70 e 100 por um. Então nós vemos aqui que é maravilhoso aquilo que a palavra nos diz, só que aqui às vezes as pessoas ficam tentando decifrar, mas o que é essa coisa, o que é aquilo? E é sempre uma coisa que você tem que aprender. Bíblia responde Bíblia. Você continua lendo, não precisa separar ali e ficar tentando inventar, porque as pedras difíceis do meu caminho, os espinhos, que vida espinhosa, não. A própria palavra diz ali, ó. Portanto, no 18, ouçam o que significa a parábola do semeador. Ou seja, a própria palavra já está respondendo. Você ficou lá pirando e perdendo tempo, a própria palavra vai responder. Tá certo que aqui está em sequência, mas às vezes podia estar lá, sei lá na frente, lá em Apocalipse, para te responder alguma coisa. Então ele diz, ouça o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não atende, o maligno vem e arranca o que foi semeado em seu coração. Esse é o caso da semente que caiu na beira do caminho. Então, olha, ele já deu a resposta. Aquele que caiu na beira do caminho é quando alguém ouve a mensagem e não entende. O maligno vem e arranca o que foi semeado do coração dela. Ou sabe que a pessoa está ali e não está entendendo nada, não tem um compreendimento. Por isso nós temos que ser claros. Não adianta eu falar numa linguagem difícil, muito coloquial e muito profunda e a pessoa não entender. Então um bom pregador é aquele que consegue se comunicar e a mensagem dele dá fruto, para que o inimigo não venha roubar. Portanto, a semente que cai em um terreno pedregoso, esse é o caso daquele que ouve a palavra e logo recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo o abandona. Então esse que cai no terreno pedregoso, onde está cheio de pedra, é o quê? Aquela pessoa que recebe com alegria. Meu Deus, sabe aquele cara empolgado? Eu vejo aquele cara emocional, que chora no culto, que sai com alegria, meu Deus, sai contando e tal. Mas, de repente, por causa de qualquer situação difícil, tô passando uma situação difícil aqui em casa, tá acontecendo isso aqui em casa, tá difícil, preciso de um tempo aqui na igreja, eu não posso fazer isso mais, eu vou largar meu ministério. Você é aquele que a semente caiu no terreno pedregoso. Sabe, então você tem que cuidar do teu coração para que tirar essas pedras do meio do caminho, para que você possa realmente suportar essa tribulação, essa perseguição, né, para que você não venha abandonar. Quando a semente que cai no meio dos espinhos, esse caso é daquele que ouve as palavras, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas sufocam e tornam infrutífera. Então aqui, aquele que cai em meio aos espinhos é aquela pessoa que está preocupada com money, né? É aquela pessoa que está preocupada com essa vida boa que o mundo dá, essa coisa, eu só quero praia, eu só quero aquilo, eu só quero curtir, eu só quero bebedice, eu só quero tranquilidade, quero grana. Então essa é a pessoa que a semente caiu no meio dos espinhos. Então ela é sufocada e torna infrutífera, ou seja, não vai dar fruto. E no 23, que é a maravilha, que em nome de Jesus é você. E quanto à semente que cai em boa terra, esse é o caso daquele que ouve a palavra e entende. E ela dá fruto a 100, 60 e 30 por um. Então nós vemos aqui que aquela semente que cai na boa terra é aquele que ouve a palavra e entende, ou seja, ouve e as pratica. Né? Aquele que realmente está vivendo o evangelho. Você não é só um crente ouvinte, mas você é um crente praticante. Essa pessoa vai dar fruto, 100, 60,
e 30 por 1, em nome de Jesus. Agora aqui ele começa a falar várias parábolas. Ele fala a parábola do joio, né, do joio e do trigo, né, que nós sabemos lá. Ele fala sobre a parábola do grão de mostarda, dizendo que o grão de mostarda é a menor sementinha que tem, mas depois ela se torna uma das coisas maiores, uma das árvores das hortaliças maiores. Então aqui nos ensina que você pode ter uma fé desse tamanho, mas se ela for germinada, ela cresce. Ele explica a parábola do joio. Então é isso que eu estou falando. Ó. Teve a parábola do joio lá, desse ficar, mas o que é o joio? Depois ele vem e explica. Ó, então deixou a multidão e foi para casa. Seus discípulos aproximaram e pediram: explica-nos a parábola do joio no campo. Ele respondeu: aquele que semeou a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. E o inimigo que semeia é o diabo. A colheita é o final desta era, e os encarregados da colheita são os anjos. Assim como o joio é escolhido e queimado no fogo, assim também acontecerá no fim desta era. O Filho do Homem haverá de enviar os seus anjos e eles tirarão do seu reino tudo o que faz cair em pecado e todos os que praticam o mal. Eles o lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no seu reino, no reino do seu Pai. Aquele que tem ouvidos ouça. Então ele já vem, já traz aquela explicação, e o povo já enche de temor. Então ele vai, ele fala sobre a parábola, né, do tesouro escondido, ele fala sobre a parábola da rede, e ele vai e finaliza falando assim, ó, no 53. Quando acabamos de contar estas parábolas, ou seja, quando ele acabou de contar todas essas parábolas, Jesus sai dali. Chegando a uma cidade, começou a ensinar o povo na sinagoga. Todos ficaram admirados e perguntaram: de onde vem esta sabedoria e estes poderosos milagres? Daí um pega e pergunta: não é este o filho do carpinteiro? E isso eu acho muito forte, porque estão julgando, mas de onde vem tanta sabedoria, esses milagres, esse poder? Daí um chega: mas não é o filho do carpinteiro esse daí? O nome da mãe dele não é Maria? E os seus irmãos, olha lá os nomes dos irmãos de Jesus, olha lá. Não é o nome da sua mãe, não é Maria? E dos seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? Então esses são os 4 nomes dos irmãos de Jesus: Tiago, José, Simão e Judas. Então Jesus tinha sim irmãos, e esses são os nomes deles. Então que você possa ter um entendimento aí, é legal a gente saber por curiosidade e também aprender da palavra. Não estão convosco todas as suas irmãs? De onde, pois, obteve todas essas coisas? E ficaram escandalizados por causa deles. Mas Jesus lhe disse: só em sua própria terra e em sua própria casa é que um profeta não tem honra. E não realizou muitos milagres ali por causa da incredulidade deles. Então nós vemos que Jesus ali ainda ele dá aquela chegada no povo, que um profeta não tem honra na sua casa, porque muitas pessoas ficam julgando. E aqui eu também queria trazer uma aplicação para a tua vida. Talvez você está na tua casa e você fica ali: é porque eu não tenho honra e tal, né? E pega essa palavra e toma posse sobre ela. Realmente é mais difícil, porque as pessoas vê você errando, né? Ou vê que o teu passado. Mas claro, eu acredito assim, seja um bom testemunho na tua casa. Jesus era. E mesmo assim julgavam o passado, julgavam o normal dele. Ele não era um carpinteiro, uma pessoa que cuidava ali da marcenaria, digamos assim. Não. Daí ele falou: o profeta não tem honra na sua casa, então ele não fez muito milagre. Então nós aprendemos assim, onde as pessoas não têm fé, não adianta, não vai rolar um milagre, a pessoa precisa ter fé para gerar um milagre. Mas Jesus disse que você faria obras maiores do que a dele. Então eu profetizo que você vai ser uma referência na tua casa e você vai ter honra sim na tua casa, em nome de Jesus. Então esse é o nosso estudo, né, até o 13 aí. Que Deus abençoe a tua vida e até o próximo. E se você não viu, tem mais vídeo aí para você aprender, e vai lendo Mateus e aprendendo cada vez mais. Comenta aí o que Deus está falando com você. Deus abençoe.